Olá, vamos dar uma olhadinha na questão da empregabilidade nas engenharias. Observa-se que a partir de 2014 houve uma queda significativa do número de ingressantes nos cursos de engenharia. Por que isso ocorreu? O fato é que no final da década de 2000 houve um excesso de oferta de vaga nesses cursos, principalmente nos cursos das instituições privadas, produzido pela premissa de que o PIB do nosso país continuaria crescendo na década seguinte, na mesma taxa que estava crescendo naquela década. Naquela época, dizia-se que na década seguinte haveria um grande apagão de profissionais de engenharia. Dentro dessa premissa, o Brasil precisaria de mais 100 mil engenheiros por ano para dar conta da futura demanda. Daí a motivação para a criação de novos cursos ou a ampliação das vagas existentes, o que gerou um forte investimento pelas instituições de ensino. Entretanto, essas previsões de crescimento do PIB na década seguinte não se confirmaram, e aquelas vagas deixaram de ser ocupadas, obrigando aquelas instituições a darem um passo atrás na oferta de vagas. Vejamos como isso ocorreu. Vamos observar a taxa de variação real anual do PIB brasileiro de 2000 a 2010. Em 2001 foi um pouco mais de 1%, em 2002, 3%, em 2003, 1%, em 2004, quase 6%, e assim sucessivamente. De maneira que a taxa média da década de 2000 a 2010 ficou em torno de 3,71%. Então, com esse crescimento, surgiu aquela premissa de que na década seguinte haveria um apagão de engenheiros no país. E o que aconteceu na década seguinte? Na década seguinte, a evolução do PIB foi de apenas 0,18%. Em 3 anos, tivemos uma evolução negativa e fortemente negativa do nosso PIB. Agora, o que tem a ver a empregabilidade nas engenharias com a evolução do PIB? Vamos fazer este exemplo hipotético. Vamos considerar um investimento de 15% do PIB em dólar. Este valor, dividido por 1 milhão, nos dá o número de engenheiros necessários para atender o mercado. Isto porque, para cada 1 milhão de dólares, é necessário um engenheiro para atender às necessidades do mercado. Ao lado, nós temos o número de engenheiros ao longo dos anos 2001 a 2019, teoricamente necessários para o Brasil. Observamos aqui que até 2013 vinha crescendo o número de engenheiros necessário para o país, acompanhando a evolução do nosso PIB. Nesta época, neste intervalo aqui, as instituições de ensino superior investiram fortemente na criação de novas vagas de engenharia. Entretanto, a partir de 2013, estabilizou e depois caiu e manteve-se constante o número de engenheiros teoricamente necessários para o desenvolvimento do país, baseado na evolução do PIB.
Neste quadro, eu apresento o número de ingressos nas engenharias no país no ano de 2010 e no ano de 2015. O azul são os ingressos nas instituições privadas e o vermelho, os ingressos nas instituições públicas. Observamos aqui que em 2010, nas instituições privadas, ingressaram mais ou menos 120 mil estudantes e nas públicas aproximadamente 50 mil. Em 2015, ingressaram nas instituições privadas mais de 250 mil e nas públicas em torno de 60 mil estudantes. Isto motivado pelaquela premissa de que o crescimento do PIB ao longo de 2001 a 2010 continuaria na década seguinte. Bem, e qual foi a consequência disso? Neste quadro, estou apresentando o crescimento do PIB, representado pela cor azul, e o crescimento do número de ingressos nos cursos de engenharia, apresentado pela cor vermelha. Comparando o crescimento do número de ingressos nos cursos de engenharia com o crescimento do PIB no mesmo período de 2010 a 2015, o crescimento do número de ingressos nos cursos de engenharia é 16 vezes maior do que o crescimento do PIB no mesmo período. E o ideal seria que o crescimento do número de ingressos nos cursos de engenharia fosse na mesma taxa do crescimento do PIB. E, em consequência disso, nós temos hoje a precarização do emprego nas engenharias. Temos uma oferta grande de engenheiros e uma procura baixa. Mas, além disso, uma situação tão preocupante quanto esta é que caiu em muito a qualidade dos nossos cursos de engenharias devido a essa grande ampliação de vagas em um período curtíssimo de tempo. É isso aí. Obrigado.